Salve pessoal, aqui quem fala é Dave, o dono desse canal. Então, se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho e é isso. Valeu! Arqueólogo, né? Tem que voltar outras vezes, porque eu quero perguntar de Arca de Noé. Isso. De um monte de coisa, filho. Não, vamos fazer uma série com ele, que a gente vai fazendo essas perguntas aí que às vezes a galera fala, não vou fazer essa pergunta porque é burra. Mas não, a gente não tem essa. A gente tava notando que sua Bíblia é cheia de anotação. Cheia de anotação. E pode? Pode. Né? É sua, né? Ela começou anotada, né? Sabe o que eu ia te falar? Teve uma fase na Só minha... que essas anotações que eu ia te contar pra vocês. É tão bagunçado, não sei se a câmera consegue pegar um clipe assim, que... Só você entende aí. No início, eu e o Espírito Santo entendemos. Depois é só o Espírito Santo. Não sei se consegue pegar. Olha como é que é Tá, tudo assim. nossa. Não, tem mais... material de estudo, Desse né? jeito aqui, ó. Ô, Eu Rodrigo, sei que é meio bagunçado, mas assim minha cabeça funciona. Pegou? Pegou? Você é mais novinho de cabeça que nós. Não sou não. Você lembra da pergunta da noite? Que você falou, essa é a pergunta da noite. Porque eu tô aqui buscando ela e não lembro. Não, a pergunta da noite é aquela que eu comecei e não terminei, que você falou assim, eu sempre tinha uma parada que eu queria ir pro céu, eu falava, pô, eu sou adolescente, mas é tão difícil, Isso. é tanta coisa. Aí eu comecei a contar a história de Santo Agostinho, que eu falei assim, só um detalhe, você tá pegando uma pedra que ela estava numa batalha dos tempos bíblicos, tá? Você não é uma réplica, não. Você é original. Você tem quantas dessa? Lá tem quantas lá no museu, Serginho? Quantas pedras de fogo? Tem duas, né? Não quero ficar com 50% do seu patrimônio, mas... Eu vou dar um presente pra vocês. Eu ia dar no final, mas já que você falou, posso falar agora do Por presente? favor. Oxi. Eu só preciso de 1,5 de cada um. Eu vou contar uma rapidinho vou na pergunta, não esqueci não. Eu tinha um sonho ali de construir um museu de arqueologia bíblica pra abrigar todas as... Nós temos 3.000 peças originais lá. Nossa, muita coisa. E eu tinha uma Ferrari, não tinha garagem, se você entendeu a comparação. Fui atrás de Lei Rouanet, foi um fiasco, aquela coisa toda. Que é legal, você sabe que isso aqui estava lá, isso participou Não, da isso história. aqui, pô, Que pegar, louco. olhar, pô, isso é muito legal E tem mesmo. 3.000 disso lá. Agora imagina tudo isso trancado dentro de um cofre e numa salinha de biblioteca com 10% exposto só anos. Há 20 anos que eu tô lutando. Lei Rouanet, uma tragédia pra mim. Você pegava, não captava, porque o pessoal achava museu e tudo mais. E na pandemia, alguém usado por Deus falou, Rodrigo, faz um curso. Então esse é o meu presente pra vocês aqui. Muito obrigado. Pra vocês passarem mais. Vamos à pergunta. Aproveita, agora só aproveita, depois você me responde aqui, que eu quero aproveitar esse seu insight. Nesse curso que você faz, você lida com a Bíblia de uma forma mais coloquial pra todos entenderem? Todo mundo entender. O que eu faço é o seguinte, a minha promessa ali, até se tiver alguém que faz o curso, você pode dar um testemunho aí no chat. Eu faço assim, eu não vou dar pra você um conteúdo inferior ao que eu dava em sala de aula na faculdade de teologia. Mas com uma linguagem que você vai poder entender. Pô, isso é ótimo. Porque, tipo assim, quando eu fui começar meu canal, eu por conta da Bíblia, meu pai lia as paradas, eu tinha pensado, vou expor isso aqui e você vai me dizer o que é isso. Eu falei assim, caramba, a Bíblia tem histórias muito legais, mas elas são muito difíceis, às vezes, de ser entendidas, lidas e passadas pras pessoas e tal. Eu falei, caramba, é o que eu pensei na época. Eu tinha 18 anos, eu falei, eu podia fazer como que seria Jesus nos tempos de hoje. Sim. Tipo assim, Jesus ali, fechando um combo de vinho. Não, isso eu comecei a pensar, aí até humor e tal. Aí eu falei assim, será que isso eu ia cometer um pecado contra o Espírito Santo? Aí, beleza, não fiz nada. Mas eu fico assim, pô, faltava uma Bíblia pra eu ler e falar assim, Entender. mano, Jesus andou aqui, fez isso e foi assim, meu parceiro. E eu ia amar se tivesse. E você falando isso agora... Você lembra o Peter que eu contei? Sim. O Peter me deu um insight de tornar a Bíblia mais clara. A primeira coisa que eu fiz é criar o contexto da Bíblia. Eu vou dar um exemplo só pra vocês, já que eu vou gravar Novo Testamento a partir de semana que vem. Galera, essa aqui não foi pro ar ainda, porque é do Evangelho de Mateus. Quando for, aí vocês assistam lá no vídeo, tá bom? Um trechinho que eu vou gravar ainda. Jesus falou o seguinte, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O que é isso? Não tá falando nada com nada. Só que eu entendi o seguinte, ele encurva na direção do vento. Quando o vento sopra muito forte, ele encurva na direção do vento. Então Jesus usou a mesma expressão idiomática e falou assim, bem-aventurado aquele que quando Deus sopra, ele se encurva, porque dele é o reino do céu. Entendi. Mas aí eu Você lembro isso encurvou. solto... Você encurvou. Porque eu tenho certeza que pra atender ao chamado de Deus, alguns nãos você teve que dar que trouxeram prejuízos. Muitos. Se encurvou. Bem-aventurado o encurvado do espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito. Ficou mais fácil, entendeu? Ficou, com certeza. É isso que eu vou fazer com a Bíblia toda. E o mais fantástico, Trabalhoso, hein? você vê, isso aqui, agora é por Deus, tá? Isso aqui já foge à didática que eu gostaria de ter. Tem criança de 9 anos fazendo Bíblia comentada. E eu tenho feedback. Eu tenho o feedback, porque eles assistem, eles comentam. Aliás, eu até vou pedir a galera, tá o chat, né? Sim. Se tiver alguém que tá assistindo a gente que é do Bíblia Comentada de criança, coloca o chat aí só pro pessoal acompanhar. A gente não tem como ver, mas o pessoal de casa vai ver. Sim. Tem criança lá no museu, quando eu vou explicar o museu, as crianças ficam sentadas assim. Não é verdade, Serginho? O Serginho tá lá sempre. Agora a gente tem até um espaço pra criança, criança fazendo Bíblia Comentada. Então Deus abençoe. Nesses 40 mil, tem de tudo. Tem cara teólogo já, que conhece a Bíblia de A a Z e que tá dando testemunho e tá gostando. Tem cara ateu. Isso que eu ia falar. Tem cara que não tem, saca nada de Bíblia. E tá todo mundo entendendo. Então, mas aí eu acho que o mérito da didática não é meu, não. Porque eu poderia ser um bom professor para ensinar para um segmento. Mas eu estou falando a mesma linguagem e está atingindo pessoas muito diferentes. Tanto do padre como o ateu, como o cara que conhece Bíblia, como o cara que não conhece Bíblia. A criança de 9 anos e o cara com doutorado na USP que está fazendo curso. Nós temos esse espectro todo ali. Aí, desculpe.
aí já não é mais a minha técnica. Aí já é o Espírito Santo. Que é igual o livro de Atos dos Apóstolos, que os apóstolos falavam e cada um entendia na sua própria língua.